O trecho final do Bandeirantes acontece. A gente vai lá para Brasília mais uma vez, a Karine Nogueira conosco para falar da votação da PEC das drogas. A votação deve ser na semana que vem. Fala, Karine. Boa tarde, Ronald. Boa tarde, Zaidan, e a todos que nos acompanham. A proposta de emenda à Constituição que trata do porte, da posse de qualquer quantidade de substância ilícita, a chamada PEC das drogas, pode ser votada no plenário do Senado nesta primeira semana de abril. O texto precisa de mais 2 sessões de discussão antes de ser votada em primeiro turno pelos senadores, depois que foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça da Casa. Após essa votação, são necessárias mais 3 sessões de debates para ser votado em segundo turno, em que precisa dos votos de pelo menos 49 senadores. A PEC considera crime a posse de qualquer quantidade de droga e acrescenta que deve ser, abre aspas, observada a distinção entre o traficante e o usuário pelas circunstâncias fatídicas do caso concreto, para que sejam aplicadas penas alternativas à prisão e tratamento contra a dependência química para o usuário. O texto é de autoria do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e é vista como uma resposta do Congresso ao retorno na discussão do Supremo Tribunal Federal sobre a descriminalização do porte de maconha. Pacheco declarou que essa proposta não representa retrocessos. Uma decisão dessa natureza de descriminalizar significar o estímulo ao uso em locais públicos, em restaurantes, em shopping centers, em festas, em espaços dos mais variados, e ao se estimular isso, ter a perplexidade da conclusão de que o Estado não se organizou para isso e a aquisição da mercadoria continua a vir de organizações criminosas que financiam corrupção, homicídio, tráfico de armas, corrupção de menores. O texto determina que a Justiça vai definir, de acordo com o conjunto de provas, se quem for flagrado com droga vai responder por tráfico ou será enquadrado como usuário. Mas senadores ligados ao Palácio do Planalto criticam a falta de elementos objetivos que permitam essa diferenciação. No entanto, o líder do governo no Congresso, o senador Randolph Rodrigues, afirmou que a base não deve fechar posição em relação ao tema, já que a prioridade é votar pautas econômicas. O governo não vai liberar nem está fechando questão em relação a esse tema. Nós não debatemos isso e o governo não tem posição ainda formada e firmada em relação ao encaminhamento desse tema. O nosso foco nessas reuniões de todos os presidentes Pacheco é a agenda que possibilita que a gente continue celebrando números como do CAGED, da inflação sob controle, para continuar uma sustentada queda da taxa de juros. Em 2015, o plenário do Supremo iniciou o julgamento de uma ação sobre o porte de drogas para consumo próprio com base em um artigo da atual lei de entorpecentes que determina sanções alternativas para dependentes de drogas, como medidas educativas, advertência e prestação de serviços comunitários. O placar está em 5-3 para descriminalizar o porte apenas da maconha para consumo próprio, mas a sessão foi suspensa depois que o ministro Dias Toffoli pediu mais tempo para analisar o caso. Essa é uma pauta que o Rodrigo Pacheco disse que levaria adiante, né, Zaidan? E está bancando, está andando lá no Senado Federal. O Ronald, é um espetáculo terrível, né? O Randolph Rodrigues faz um discurso sem pé nem cabeça, dizendo que o governo quer discutir inflação, CAGED, para levar a redução da taxa de juros. Como se não houvesse mais nada para discutir. Basicamente, ele está dizendo que o governo não quer se meter nisso. O projeto do Pacheco, ele é basicamente a manutenção do que já está na lei. Ou seja, penas alternativas, você não vai encarcerar o usuário e vai encarcerar o traficante. Mas volta o problema sobre o qual o Supremo tenta se debruçar. O que diferencia? Que quantidade diferencia? Por que no lugar alguém é preso com 20 gramas e em outro lugar, sujeito com 80 gramas é tido como usuário e não traficante? Qual é a diferença? É de região? É de poder aquisitivo? Não tem balizador, né, Zaidan? Qual é o balizador? O problema não é resolvido, né? E basicamente é uma retomada da lei que já existe. É o que está no projeto do Pacheco.